Na verdade, esse racha vem desde 2022, ali em julho, quando o Ciro Gomes forçou a mão para que a aliança entre PT e PDT fosse desfeita. Havia naquela ocasião um interesse do Cid Gomes com o Camilo Santana, que era o governador e ministro da Educação, quando ele saiu, já era ex-governador, de colocar um nome do PDT que seria um consenso no PT, ser o único nome aceitável que o PT apoiaria do PDT, que seria a governadora Isolda Sela. A Isolda, que hoje é secretária executiva, ela postulou também o seu nome para reeleição, já que ela assumiu, ela era vice e tornou-se governadora com a renúncia do Camilo. Só que o Ciro Gomes, ele quis claramente ali forçar a barra do PDT para romper isso e colocar o nome que ele queria, o Roberto Cláudio, que era um nome. Desde o início, o PT não aceitava, porque o Roberto Cláudio foi um prefeito que sucedeu a Luiziano Lins, e o PT teve muita divergência com eles, com o PDT na época ainda era, se não me engano, era prós que eles estavam, mas ali houve a força do diretório, o Cid Gomes não aceitou, ele fala isso muito bem, inclusive nesse podcast, que gerou toda essa discussão novamente no Ceará, o podcast As Cunhãs, lá do Ceará, muito bacana a entrevista dele, tá até um link na matéria que eu publiquei hoje na coluna, que ele fala que ele decidiu não ser controverso com o Ciro Gomes na questão da disputa, porque interferiria na candidatura do Ciro nacionalmente. Então, ele se recolheu, como ele diz. Ele disse que não foi ouvido. Então, ele criou esse racha, tanto que no lançamento da candidatura do Roberto Cláudio, depois do diretório aprovar a candidatura dele por maioria, vetando a Isolda, nem o Cid, nem o outro irmão, o Ivo Gomes, que é o prefeito de Sobral, foram ao lançamento, não fizeram campanha, não participaram, e esse racha, ele segue até hoje. Como o PT venceu a eleição fácil no primeiro turno, com o Mano de Freitas lá no Ceará, o Cid tenta recolocar o PDT, luta e diz isso, nos eixos de um acordo possível para tentar, talvez, vislumbrar um apoio petista a um nome pedetista à Prefeitura de Fortaleza, porque o cenário vai ser muito parecido. O capitão Wagner, que perdeu a eleição no Ceará também no primeiro turno, ele é um nome muito forte, ele teve 48% dos votos no segundo turno em 2020, ele venceu a eleição em Fortaleza para governador do estado, né, foi o mais votado, então é um nome muito forte. E o Cid entende que esse racha pode prejudicar, porque é em Fortaleza que o capitão Wagner tem suas bases, e o prefeito atual, Sarto, do PDT, é um nome que vem sofrendo muita rejeição popular, teve um reajuste agora de passagens em Fortaleza que foi muito criticado. Então o Cid está tentando, só que o Cid fala que existe ainda uma animosidade do PDT local, muita gente ainda com digamos, uma consequência da escolha de 2022, ainda com os ânimos já flor da pele, ainda querendo briga, e ele está tentando apaziguar até agora sem sucesso. Então, o Ciro emergiu, você não tem mais notícia alguma do Ciro na política, mas o próprio Cid coloca que quando o Ciro voltar, vai ser oposição, principalmente ao PT de Lula, aí no caso nacional, porque na família, viu, Fabiola, existia uma divisão muito clara. O Ciro cuidava dos interesses nacionais e o Cid ficava com a questão local. Nesse sentido, o Cid ficou muito chateado com o Ciro em 2022, porque o Ciro atropelou essas decisões que o Cid comandaria das negociações no Estado, indicando aí o nome do Roberto Cláudio, forçando o rompimento com o PT, naquela rixa que o Ciro deixou claro com o PT nacional, ele não queria mais esse apoio, e, claro, gerou essa consequência que segue até hoje.